Então o príncipe Edward conseguiu algo que honestamente ninguém previu, e a maneira como ele fez isso é quase mais interessante do que o que ele realmente ganhou. Porque por anos, Charles aparentemente vinha operando sob a premissa, e é uma premissa bastante absurda, pensando bem, de que como rei ele poderia, basicamente, reorganizar os bens da família como bem entendesse. Ele achava que tinha a palavra final sobre as propriedades reais, os títulos reais e tudo que estivesse relacionado a eles. E em 25 de março de 2026, ele descobriu por escrito que definitivamente não tinha. O que torna toda essa situação tão fascinante é que Edward não apenas venceu uma batalha, como expôs um mal-entendido fundamental no topo da monarquia sobre o que um rei pode ou não fazer. E ele fez isso sendo a única pessoa da família que aparentemente guardava todos os recibos. Então é aqui que tudo começa. Antes de falecer em setembro de 2022, a rainha Elizabeth tomou uma série de decisões extremamente ponderadas. Ela observou as mudanças na família, viu a pressão aumentar em torno de dinheiro, títulos e controle e sabia exatamente o que queria garantir antes de partir. O Ducado de Edimburgo seria entregue ao príncipe Edward. Isso não estava em discussão. Esse título havia definido o príncipe Philip por mais de 70 anos. Era o papel de toda a sua vida, e Elizabeth garantiu que ele passaria para o único filho que se mantivesse firme longe de escândalos e que jamais prejudicasse a monarquia. Essa promessa foi cumprida em abril de 2023, quando o rei Charles entregou oficialmente o título a Edward. E se a história terminasse aí, tudo estaria bem, mas não termina aí porque o título era apenas metade do que Edward herdou. A outra metade era Bagshot Park. E é aqui que a coisa toda se complica de uma forma que realmente importa. Bagshot Park não é apenas uma casa. É uma mansão Tudor gótica com 120 cômodos, situada em um terreno de 20 hectares dentro do Windsor Great Park. É a sede do ducado. E em seus últimos anos, Elizabeth assinou uma carta de intenções que vinculava diretamente aquela propriedade ao título de Edimburgo. Essa carta foi testemunhada pelo príncipe Philip em seu leito de morte. Ele sabia exatamente por que isso era importante. Sabia que sem ela, Edward poderia perder tudo o que estivesse ligado àquele título. Então Elizabeth garantiu a sua permanência. O título de propriedade e a propriedade deveriam permanecer juntos. Essa foi a decisão dela claramente documentada com testemunhas. Mas depois que ela se foi, uma mentalidade completamente diferente tomou conta do palácio. Charles acreditava há anos, e essa crença causou toda essa situação que a modernização lhe dava o direito de revisar tudo, cortar custos, reestruturar e, se necessário, reverter decisões. Em 2026, essa crença se transformou em ação concreta. Houve revisões de contratos de arrendamento reais, auditorias financeiras. Pressão nos bastidores para mudar o modo de vida dos membros da família, e Bagshot Park se tornou um alvo. Agora é aqui que a coisa fica realmente feia. Edward recebeu o ducado em 2023 após esperar por ele a vida inteira. Ele viu seu pai ostentar esse título por décadas. Finalmente assumiu o papel e em apenas 3 anos, a mesma instituição que lhe concedeu o título começou a tentar lhe tirar o lar que lhe dava significado. Ele não estava apenas sendo desafiado, estava sendo enfraquecido, pois sem o Parque Bagshot, o ducado se torna vazio. Apenas um nome, sem fundamento, apenas um título sem poder. E o que torna isso ainda pior quando você analisa os detalhes é o que Edward assumiu quando recebeu aquela propriedade. Bagshot Park estava em péssimas condições quando lhe foi oferecido. Em 1996, quando os capelães do exército partiram, o edifício estava deteriorado, ultrapassado e havia sido negligenciado durante anos. Crown Estate nem sequer queria mantê-lo como residência real. Havia planos sérios para transformá-lo em um hotel ou um centro de conferências. Era assim que ele tinha pouco valor na época. Em vez disso, o imóvel foi entregue a Edward sob um contrato de arrendamento assinado em março de 1998. Os termos eram claros: 5.000 libras esterlinas por ano durante 50 anos. Esse aluguel baixo
vinha com um fardo pesado. Ele tinha que reformar o lugar, não aos poucos, não com o tempo imediatamente. E ele o fez. Ele investiu 1,36 milhão de libras do seu próprio bolso dinheiro que ganhou antes de se tornar um membro ativo da família real. O custo total dos reparos chegou a quase 3 milhões de libras. A coroa cobriu parte disso, mas Eduardo arcou com um ônus financeiro considerável. Assim que a obra foi concluída, o aluguel dele subiu para 90 mil libras por ano. O Escritório Nacional de Auditoria confirmou que esse é o valor de mercado. E aqui está o que realmente chama a atenção quando comparamos com a forma como outros membros da família agiam. O irmão dele, Andrew O'Neill, nunca fez isso. Andrew morou no Royal Lodge por anos sem nunca pagar o preço de mercado. O Escritório Nacional de Auditoria documentou isso. Um irmão seguiu as regras e pagou suas despesas, o outro não. E agora, a instituição que permitiu esse duplo padrão estava voltando sua atenção para o irmão que havia feito tudo certo. Edward foi ainda mais longe para garantir sua posição. Em 2007, ele pagou 5 milhões de libras esterlinas por meio de sua empresa Eclipse Nominees Limited para estender o contrato de arrendamento para 150 anos. Isso é planejamento a longo prazo. Seu acordo lhe dava o direito de vender o arrendamento e ficar com o lucro. Ele construiu segurança. Ele construiu controle. Portanto, se analisarmos a situação em 2026, essa mesma propriedade valerá cerca de 30 milhões de libras. Se a coroa recuperar o imóvel, ele poderá ser vendido ou arrendado com um lucro enorme. Portanto, quando a pressão sobre Edward para que o devolvesse começou a aumentar, não se tratava apenas de modernização. O motivo financeiro estava bem à vista, um ativo de 30 milhões de libras, e é aqui que o papel do príncipe Philip se torna impossível de ignorar. Ele previu isso. É por isso que ele se certificou de que a carta de intenções fosse testemunhada e registrada. Philip passou mais de 70 anos observando como a monarquia funcionava nos bastidores. Ele observara a instituição agir de forma silenciosa e eficiente contra pessoas que já não lhe eram úteis. Não permitiria que isso acontecesse com seu filho caçula. Então, em seu leito de morte, assinou um documento criado para tornar isso impossível. Sabia que sem ele, Edward ficaria desprotegido quando a pressão aumentasse. Assim, quando chegou o dia 25 de março de 2026, Edward estava preparado. Seu dossiê legal se baseava em 3 pontos fortes: o contrato de arrendamento original, comprovando seu investimento financeiro, a carta assinada por Elizabeth e testemunhada por Philip vinculando Bagshot Park ao ducado vitaliciamente, e 20 anos de registros comprovando que ele mantinha a propriedade em um nível que economizava dinheiro para a monarquia. Mas mesmo com tudo isso, um fato ainda tornava a situação perigosa. Charles controla o sistema. Ele controla a estrutura que pode tornar a vida dentro da monarquia extremamente difícil sem infringir nenhuma regra. Então, mesmo com as provas apresentadas, nada estava garantido. A luta tinha acabado de começar e, em seguida, tornou-se ainda mais pessoal, porque não se tratava apenas de propriedade. No início de 2026, antes mesmo de os advogados entrarem com o dossiê, um oficial apareceu com uma prancheta e uma instrução discreta. A visita partiu do gabinete da rainha Camila. Foi descrita como uma auditoria de joias, uma revisão de rotina, uma verificação do patrimônio nacional. Foi assim que foi apresentada. Mas o que realmente significava era simples. Alguém veio contar e questionar as joias que Sophie Duquesa de Edimburgo usou como sus por 25 anos. E no centro dessa auditoria estava uma peça, a tiara do hino. Não se tratava de um item aleatório de um cofre. Ela foi feita especificamente para o casamento de Sophie em 1999, encomendada pela própria Rainha Elizabeth II. Foi construída usando 4 elementos antigos em formato de madressilva, retirados da coleção particular da Rainha Vitória. Durante quase 2 décadas, essa foi a única tiara que Sophie usou. Esse detalhe importa mais do que as pessoas imaginam. Sophie nunca teve acesso irrestrito às grandes tiaras oficiais como outros membros da realeza,
Isso era um fato subentendido dentro da família. Nunca foi dito abertamente, mas era evidente. Ela não foi colocada no centro das atenções. Permaneceu em uma posição inferior e a tiara do hino tornou-se sua única peça, sua única coroa. Sem isso, ela fica sem nada. O argumento de Camila foi apresentado em linguagem jurídica, mas a mensagem por trás dele era clara. Como a tiara era feita de ouro e pedras da época da Rainha Vitória, ela poderia ser classificada como propriedade da coroa. Isso significava que deveria ser guardada no cofre real central e só ser usada em ocasiões oficiais. O significado era óbvio. Sophie não seria mais dona da tiara que usou no dia do seu casamento. Ela teria que pedir permissão para usá-la, e a lógica por trás disso era perigosa, porque se esse argumento se mantiver, não se limita a uma única tiara. Isso abre caminho para a recuperação de dezenas de presentes pessoais dados por Elizabeth ao longo de seus 70 anos de reinado. E não para por aí. Abrange toda a família e se volta contra a própria Camila. Sua coleção de joias veio diretamente de fontes reais. Aplicando a mesma regra, sua coleção cai na mesma armadilha. A equipe jurídica de Edward percebeu isso imediatamente, mas essa situação escondia algo ainda mais sombrio. O público já tinha visto esse tipo de atitude antes. Após a morte da princesa Diana, um colar de diamantes e esmeraldas que ela ganhou da rainha-mãe no dia do seu casamento em 1981 foi devolvido ao cofre real. Isso deveria ter encerrado o assunto. Em vez disso, Camila mandou retirar o colar, redesenhá-lo e transformá-lo em um broche, usando-o publicamente. As pessoas não se calaram. A reação foi imediata e raivosa. Essa lembrança nunca desapareceu. E agora, o mesmo padrão se repetia, atingindo algo profundamente pessoal e usando a instituição para justificá-lo. Desta vez, Edward não se calou. Seus advogados responderam com um documento que encerrou a discussão pela raiz. O teu sucessor era uma escritura de doação assinada por Elizabeth em 1999. O documento afirmava que a tiara do hino nacional era classificada como um presente de casamento privado, não um empréstimo de Estado, não um bem comum, não algo mantido em fideicomisso. Pertencia a Sophie. Elizabeth também havia concedido a Sophie a Ordem Real Vitoriana. Essa não é uma honra qualquer, é concedida pessoalmente pelo monarca por serviços prestados diretamente. Portanto, observe o quadro completo. Elizabeth a homenageou com essa honraria.
Em homenagem a ela, a rainha lhe deu uma tiara de casamento e em seguida assinou um documento legal confirmando que era dela. Isso é uma rainha fazendo uma declaração direta sobre em quem confiava. A auditoria de Camilla não se limitava apenas às joias. Era uma tentativa de contestar esse histórico. Mas Edward tinha ido além do que qualquer um imaginava. Anos antes, em 1999, ele havia trabalhado com joalheiros da realeza para criar um conjunto de joias de pérolas brancas e pretas, combinando para Sophie, um colar e brincos, desenhados para combinar perfeitamente com a Tiara Anthem. Os materiais foram financiados pela coroa, mas Edward detinha os direitos de Ghost Design. Esse detalhe mudou tudo. Seus advogados argumentaram que a tiara e o conjunto de pérolas formavam uma única unidade artística ligada ao próprio trabalho de design de Edward. Não se pode remover a tiara sem quebrar essa unidade, e isso lhe confere uma camada adicional de proteção legal. E por trás de tudo isso, havia algo profundamente pessoal. Sophie usou aquela tiara no dia do seu casamento. Depois, em outubro de 2019, numa recepção no Palácio de Buckingham, para celebrar o trabalho do Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust, ela discursava perante membros da família real e convidados. No meio do discurso, virou-se para a Rainha Elizabeth II e disse: "Mamãe não foi planejado." Escapou-lhe a frase numa sala onde normalmente cada palavra é cuidadosamente controlada. Isso mostrou exatamente como ela a via. A mulher que assinou aquele documento era a mulher a quem ela chamava de mãe. E agora, outra mulher estava tentando tirar isso dela. Na tarde de 25 de março de 2026, a situação chegou a um ponto crítico. A equipe jurídica de Edward fez um aviso direto. Se a reivindicação da tiara não fosse retirada até o final do dia, eles divulgariam cartas particulares escritas por Elizabeth. Cartas que expressavam claramente seu desejo de que Sophie mantivesse a propriedade total de suas joias pessoais. E segundo pessoas próximas à situação, essas cartas não paravam por aí. Elas incluíam menções a Camilla. Essa ameaça era explosiva, porque a divulgação dessas cartas faria mais do que defender Sophie. Traria o passado à tona novamente. O longo distanciamento de Elizabeth em relação a Camilla, os anos que levou para que ela a aceitasse, a tensão que nunca desapareceu completamente. Charles passou anos reconstruindo a imagem de Camilla, transformando-a de uma figura profundamente impopular em rainha consorte. Aquelas cartas poderiam destruir todo esse trabalho em um único dia. Não se tratava mais de uma tiara. Tratava-se de controle e reputação legado. Na noite de 25 de março, a Tiara Anthem ainda estava em posse de Sophie, exatamente como lhe fora entregue. Mas após a auditoria e a pressão legal, Edward fez sua jogada. Ele mandou guardar a tiara em um cofre privado de alta segurança, sob o controle direto de sua própria equipe de segurança. Ninguém iria tomá-la, examiná-la ou reclassificá-la sem lutar. Edward havia traçado sua linha. Os avisos legais haviam sido dados. O palácio estava encurralado. Mas a pressão por escrito nunca seria suficiente para acabar com isso. O que viria a seguir não era legal. Era pessoal e estava prestes a entrar pela porta na forma da princesa Anne. Na tarde de 25 de março, a luta saiu dos escritórios e foi para uma sala privada dentro do palácio de Buckingham. E quando a princesa Anne entrou, tudo mudou. Não houve conversa fiada, nenhuma abertura polida, nenhuma tentativa de suavizar o que estava prestes a ser dito. Ela foi direto ao ponto. Mas para entender por que aquele momento teve tanto peso, é preciso analisar o que mudou nos anos anteriores. Anne e Sophie nem sempre foram próximas. Até recentemente, em 2021, era evidente para qualquer um que observasse que Anne mantinha distância. Ela sempre foi assim. Não finge afeto. Se não o sente, não o demonstra. Então, em abril de 2021, aconteceu a morte do príncipe Philip. Essa perda mudou a estrutura da família. Tanto Anne quanto Sophie se apresentaram para apoiar a rainha Elizabeth II em seu último ano de vida. Elas começaram a se ver quase todos os dias e, com o tempo, a distância entre elas desapareceu.
Por ocasião do funeral de Elizabeth em setembro de 2022, a mudança era visível. Enquanto esperavam pelo caixão, Sophie estendeu a mão e colocou-a delicadamente nas costas de Anne. Foi um pequeno gesto, mas genuíno. Demonstrou confiança. Aquele momento importou mais do que as pessoas imaginavam, porque em março de 2026, aquela conexão silenciosa havia se transformado em algo forte, algo protetor, algo pronto para agir. Assim, quando a princesa Anne entrou naquela reunião com o rei Charles, ela não estava lá apenas como irmã de Edward. Ela estava lá para defender o que a mãe deles já havia decidido e deixou isso claro imediatamente. Disse a Charles que se ele permitisse que isso continuasse, se permitisse que presentes particulares da mãe fossem questionados, reclassificados ou revogados, então a palavra de um monarca não valeria nada. Então ela proferiu a frase que silenciou a todos na sala. Se a assinatura da nossa mãe, em um contrato de aluguel ou escritura de doação, não vale o papel em que está escrita hoje, então a sua assinatura valerá ainda menos amanhã. Ana estava atacando os fundamentos da autoridade. A autoridade de um rei só funciona se as pessoas confiarem no que ele assinou. Essa confiança não começa com ele. Ela vem de todos os monarcas que o antecederam. Quebre isso e tudo se fragiliza. Ela também já havia revisado os documentos de Bagshot Park. Sabia exatamente o que o príncipe Edward havia pago, o que havia assinado e o que a coroa havia aceitado. Olha só, a essência desse acordo é simples. Edward detém um contrato de arrendamento legal de longo prazo sobre a propriedade, garantido por seu próprio investimento financeiro e por termos vinculativos que lhe conferem o direito pleno de morar lá e controlá-la nos termos do contrato. A posição de Anne era direta. Edward pagou pela casa e a Crown Estate recebeu o dinheiro dele de acordo com esses termos. Esse acordo permanece válido. Não há mais nada a discutir. Ana não tratou a tiara e a casa como disputas separadas. Ela deixou claro que se tratava da mesma luta. Ambas eram coisas que a rainha Elizabeth II havia dado pessoalmente e garantido por documentos assinados, e ambas estavam sendo contestadas com o mesmo argumento. Ana foi direta: se conseguirem tomar uma, abrem caminho para tomar outra. E uma vez aberta essa porta, nada do que Elizabeth assinou estará a salvo. Havia muito reviravolta nisso tudo relacionada a Sophie. Sophie, duquesa de Edimburgo, perdeu a mãe quando era jovem. Ao longo dos anos, a rainha Elizabeth II tornou-se a figura materna mais próxima que ela teve. Anne entendia exatamente o que isso significava. Ela havia perdido o pai em 2021 e a mãe em 2022. Ela sabe o que significa quando essas conexões se desfazem e tudo o que resta são as coisas que elas deixaram para trás. Então, quando a tiara e a casa foram alvos, Anne não viu apenas documentos. Ela viu algo sendo tirado de alguém que já havia perdido o suficiente. E havia outra camada que tornava tudo ainda mais difícil. Anne já tinha visto isso antes. Ela era próxima da princesa Diana. Ela observou como a posição de Diana foi sendo gradualmente destruída. A remoção do título de Alteza Real, o isolamento, a perda de apoio. Ela viu uma mulher dar tudo à monarquia e depois ser deixada de lado. Agora, ela estava vendo a pressão aumentar novamente, pessoa diferente, mesmo padrão. Ela não ficaria calada desta vez. Então ela foi além. Ela disse a Charles que se Camila não parasse, ela agiria não em particular, mas publicamente. Ela supervisionaria uma auditoria completa da Casa da Rainha. Não apenas números básicos, tudo despesas, pessoal, verbas, vinculadas à própria Rainha Camila. Essa ameaça teve um impacto forte, porque Anne é a única pessoa na família que poderia torná-la real e ser acreditada. Ela tem um longo histórico de disciplina e controle financeiro. Se ela diz que vai expor algo, as pessoas ouvem. E ela não parou por aí. Ela criou os filhos de Edward. Havia uma pressão discreta para que James, Conde de Wessex, e Lady Louise Windsor se tornassem cidadãos comuns antes do previsto. Isso significava que eles deixariam de lado sua posição protegida na realeza e perderiam a segurança e o apoio que a acompanham.
Ana interrompeu isso imediatamente. Ela deixou claro que essa decisão pertencia aos pais deles e aos próprios filhos, não à rainha Camila. Isso era importante para ela por um motivo. Anos atrás, Anne escolheu uma vida privada para seus filhos Peter e Zara, mas essa foi uma escolha dela. Ninguém a obrigou. O que ela estava vendo agora era diferente. Isso era pressão, e ela não ia permitir. Quando a reunião terminou, a situação havia mudado completamente. Charles ficou sem saída com duas opções ruins. Ele podia apoiar Camila e arriscar comprometer a credibilidade de sua própria autoridade, ou podia recuar e aceitar que certas linhas não podiam ser cruzadas. Não havia uma saída fácil, e quando Anne saiu daquela sala, uma coisa ficou clara. Aquilo não era mais apenas uma luta de Edward, tinha se tornado um desafio direto ao próprio rei. Após analisar um dossiê completo, a própria equipe jurídica do rei Charles III chegou à sua conclusão. A posição do príncipe Edward era praticamente inabalável. Cada detalhe se sustentava. Nenhuma ordem real poderia anulá-la. Charles havia perdido essa batalha. Durante anos, ele se baseou em uma crença que lhe parecia como rei, como aquele que concedeu o ducado em abril de 2023, ele acreditava que ainda detinha com o controle sobre o que vinha com ele. O título, a propriedade, a estrutura ao redor. Seus próprios advogados lhe disseram por escrito que não. O que sua mãe deu a Edward não era temporário. Era uma herança legal e estava fora de seu alcance. Só isso já o abalou, mas havia algo mais no arquivo que o impactou ainda mais. A carta testemunhada por Philip. Charles sabia que sua mãe sempre protegera Edward e Sophie. Ele sabia onde residia a lealdade dela, mas não sabia que Philip, em sua fase final de vida, havia formalmente apoiado essa proteção por escrito. Esse detalhe mudou tudo porque significava que essa não era apenas uma decisão de Elizabeth. Foram os dois. Mas mesmo depois de tudo isso, a pressão não cessou. A rainha Camila não recuou. Sua posição era clara. Ela queria que as mesmas regras fossem aplicadas a toda a família real. Isso significava rever presentes privados, como a tiara reforçar o controle sobre propriedades como Bagshot Park e garantir que ninguém operasse fora do sistema que o palácio tentava impor. Ela queria que tudo fosse centralizado. E foi aí que o verdadeiro problema começou, porque Edward e Sophie já operavam fora dessa estrutura. Eles tinham sua própria residência segura. Eles haviam demonstrado que conseguiam se virar sem depender totalmente do controle do palácio. E isso tornou difícil controlá-los. Então, tudo começou a parecer um esforço para trazê-los de volta ao controle, removendo justamente o que lhes dava independência. Como resultado, a situação dentro do palácio começou a se deteriorar. Os funcionários estavam tomando partido. Pessoas que trabalharam com Sophie por anos começaram a demonstrar apoio discreto à Casa de Edimburgo. Ao mesmo tempo, o ressentimento em relação ao gabinete da rainha começou a se espalhar. E onde há lados opostos, há vazamentos. As discussões privadas deixaram de ser totalmente contidas. Documentos, anotações, pensamentos internos, tudo ficou mais exposto do que nunca. O palácio, conhecido por seu controle, estava agora dividido internamente. Uma fonte próxima resumiu a situação de forma simples. O rei está sendo conduzido a um campo minado. Ele está sendo pressionado a escolher entre as exigências de sua esposa e as decisões finais de sua mãe. Não há solução que não prejudique a família. Sim, essa é a situação que Charles enfrenta agora. E fora do palácio, a situação é ainda pior. Em um momento em que o público lida com o aumento dos custos e a pressão financeira, a imagem de um rei tentando tomar uma casa de seu irmão, uma casa que o irmão pagou para restaurar, não seria bem recebida, não seria perdoada. Segundo relatos, Charles acabou recorrendo a medidas extrajudiciais. Ele escreveu uma nota particular. Era uma mensagem manuscrita enviada diretamente para Bagshot Park, solicitando uma reunião familiar. Foi a atitude de alguém que sabia que a lei não estava a seu favor, mas a resposta que recebeu
deixou a situação clara. Edward se recusou a se encontrar com a família, a menos que toda a sua equipe jurídica estivesse presente. E isso mudou tudo. Aquilo deixou de ser uma conversa de família. Edward não estava mais agindo como o irmão mais novo, tentando manter a paz. Ele estava agindo como alguém que entendia exatamente o que estava em risco e se recusava a ceder qualquer coisa sem proteção. E uma vez que essa linha é traçada, não há como voltar atrás. Charles passou décadas esperando para se tornar rei. Agora, ele governava uma monarquia menor do que jamais fora. Mas dentro dessa estrutura menor, algo havia se quebrado. Havia agora suspeita, divisão e pressão. E em algum lugar em Surrey, dentro de uma casa, que ele não podia legalmente tocar a resposta sobre se as decisões finais de sua mãe seriam mantidas, não estava mais em seu controle. O palácio teve que colocar isso por escrito. No final do dia 25 de março de 2026, uma nota formal foi enviada do escritório do mestre da Casa das Joias para Sophie Duquesa de Edimburgo. Era curta, direta, sem emoção, sem explicações. A Terra Anthem permaneceria sob seu controle privado exclusivo. Foi isso. Nenhuma desculpa pela auditoria, nenhum reconhecimento da pressão. Ao mesmo tempo, a revisão de Bagshot Park foi discretamente encerrada. A declaração oficial descreveu a Oye como um reconhecimento do papel da família real de Edimburgo na manutenção da propriedade. Mas dentro do palácio, ninguém deixou de entender o que acabara de acontecer. A coroa havia recuado. Tudo o que o príncipe Edward possuía foi confirmado. O título, a casa, a tiara, tudo estava exatamente onde a rainha Elizabeth II havia colocado. E essa confirmação mudou todo o equilíbrio dentro da família, porque não se tratava mais de uma disputa. Agora era um registro. Essa nota ficará nos arquivos muito depois de todos os envolvidos terem partido. E quando for lida no futuro, ficará claro o seu significado. Uma reivindicação foi feita, falhou, e a instituição foi forçada a admitir isso por escrito. Mas o resultado não trouxe paz. Veio com um custo irreparável. A relação entre o rei Charles III e o príncipe Edward mudou completamente. Não é mais pessoal. É controlado, formal e limitado ao cumprimento de deveres. O que o público verá daqui para frente não é a verdade. Verão que meetings? União verão, as aparências verão dois irmãos lado a lado em eventos, mas dentro da família, todos saberão o que é real. Saberão que um deles teve que recorrer à lei para se proteger do outro. Isso não desaparece, e a estrutura da monarquia mudou por causa disso. Agora existem dois centros de poder bem definidos. No Palácio de Buckingham, a rainha Camila e Charles continuam a defender sua visão de uma monarquia controlada e simplificada. Afastado desse centro, outro grupo se formou: a princesa Anne, o príncipe Edward e Sophie, apoiados discretamente pelo príncipe William e Catherine, princesa de Gales. Eles não fazem alarde, mas mantêm sua posição protegendo o que foi construído, recusando-se a permitir que seja reescrito, e essa divisão agora está consolidada. Para James Conde de Wessex e Lady Louise Windsor, este momento jamais será esquecido. Eles viram seu pai lutar sem alarde público. Ele conseguiu isso por meio de documentos, preparação e controle, forçando o sistema a recuar. Um dia, James ostentará o título de Duque de Edimburgo, o mesmo que seu avô manteve por mais de 70 anos. Mas ele lidará com isso com uma compreensão diferente. Ele saberá que a instituição que dá também pode tentar tirar. Esse conhecimento muda tudo. Não cria lealdade, cria cautela. E isso moldará sua posição dentro desse sistema pelo resto da vida. Quanto a Charles, ele tem sua monarquia, sua estrutura, sua autoridade. Mas o que ele não tem mais é a plena confiança do irmão que permaneceu em silêncio por décadas, pagou suas próprias contas e não pediu nada além de manter o que lhe foi dado. Essa perda não aparece no papel, mas aparecerá com o tempo. E muito depois dos documentos serem arquivados e o silêncio se instalar, essa é a parte que permanecerá.